Olha aqui o que a Eliane está dizendo. Venha ser um profissional que abraça com os ouvidos, entregando o melhor para os seus pacientes. Foi isso que eu aprendi. E, E apre... porque e aprendeu, provavelmente, seguindo exatamente o que o professor Leonardo está falando aqui. E, na prática, você vai se sentindo cada vez mais confiante, mais confiante. Hoje, a Eliana fala isso, que ela está entregando o melhor para os pacientes dela. Por quê? Porque ela sente isso pelo resultado dos próprios pacientes. Correto? sim, correto, sem dúvida. É o resultado do teu trabalho que te dá a confiança. Sem isso, não há a questão. Porque quando você, como no caso da Eliana, aprende a diagnosticar, essa síndrome do impostor ela vai embora. Por quê? Porque quando você sabe diagnosticar a estrutura do paciente, você sabe qual é a técnica mais adequada para trabalhar com esse paciente para ter resultado. Você sabe usar a interpretação dos sonhos de maneira específica, personalizada, para que aquele paciente desate os nós e resolva seus problemas emocionais que ele veio buscar na terapia. O diagnóstico, não o diagnóstico psiquiátrico, o diagnóstico da psicanálise, o diagnóstico que vem desde lá de Freud, lá dos 3 ensaios da teoria sobre a teoria da sexualidade. Ele nos norteia o trabalho. Ele diz para a gente, esse paciente, ele é assim, ele tem essas defesas, ele lida desta maneira com as pulsões, ele lida desta maneira com os conflitos, ele reage assim ao ódio, ele lida assim ao amor, e é esses problemas nesta área que ele tem, e é assim que eu vou traçar um plano de trabalho para fazer esse paciente parar de ter a vida paralisada e voltar a viver, não só sobreviver. Então, só que isso só é possível na prática. Na teoria, você nada substitui você estar ali na frente do paciente e reconhecer, o que ele está falando, o sonho que ele está trazendo é próprio de uma estrutura neurótica, é próprio de uma estrutura psicótica, então eu vou por aqui, porque se eu for por aqui não é tão adequado, eu não vou ter tanto resultado. Mas a maioria das pessoas se acomoda, fica numa posição passiva. E é isso que a gente está querendo te convidar aqui, para transformar a sua paixão realmente numa profissão. Que você possa seguir essas dicas que a gente está te dando para ter um começo de virada. Claro que tem muito mais outras coisas que a gente poderia ficar falando e ficar horas falando sobre isso. Isso é só um início. Exatamente. Para mexer com a sua mente, para mexer com o seu mental, né, Gil? Mas, assim, é um início que, se você levar para a sua vida, leva essas 3 dicas de hoje para a sua vida, para o seu dia a dia. Porque eu tenho certeza absoluta que em poucos dias você vai sentir diferença. Da maneira como você enxerga as coisas. Você vai sentir diferença na maneira que você enxerga as coisas. Você vai sentir diferença em como você vai lidar com algumas situações. Isso vai mudar completamente a sua profissão e a maneira como você enxerga a sua profissão. O amor, esse amor que você sente pelo que você faz, vai ser algo muito mais prazeroso. Porque eu sinto que tem uns trabalhos que eu pego que acontece muito isso. A impressão que dá, em certo momento, é que esse amor pelo que a pessoa, pelo que ela faz, esse amor pelo que você faz, em certo momento, ele até te aprisiona numa situação muito ruim. Você está numa rotina de vida que não é agradável, você não está tendo qualidade de vida, você não está conseguindo construir o negócio que você quer construir com a sua profissão. Mas como você ama aquilo de alguma maneira, a impressão que eu tenho é que te aprisiona nessa situação, nesse cenário.
Porque você fica... Isso que você está falando é muito interessante. A Edásima mesmo passou por isso, né? Quando ela estava dentro do programa, ela tinha jornadas de trabalho extenuantes. Atendia 9 pacientes por dia, né? Para poder ter uma remuneração adequada e tal. Dentro do programa, ela mudou isso. Ela colocou um valor que valorizasse realmente o seu trabalho, diminuiu o número de pacientes, né? Conseguiu ganhar mais do que ganhava antes com esses ajustes e abriu espaço na sua agenda para ela cuidar realmente de si, para fazer o que gosta, para fazer, né, as aulas de dança que ela gosta tanto, que ela compartilha nos nossos grupos, as suas apresentações, pude cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, porque senão a gente fica mergulhado, né? Fica andando. A gente não tem tempo para pensar em como melhorar a nossa vida quando a gente só executa e não abre espaço para cuidar de si. Né, Gil? Não, é você se torna um profissional frustrado pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. E assim, como eu disse aqui em outros momentos, você vai desistir, pô. Você vai desistir, você vai desistir. Eu lido com isso o tempo todo. Profissionais que não conseguem desenvolver o negócio dentro disso que a gente está passando aqui, porque não mudam a maneira de enxergar o próprio negócio e a si mesmo, muitas vezes, de se ver como, realmente, eu tenho que ter essa visão mais ativa, mais empreendedora, desenvolver o que eu tô construindo como um negócio, sabe? Olhar para isso e falar, não, é um negócio, cara, é um negócio. Vamos lidar como um negócio. Eu sou empreendedor, sabe? Eu sou empreendedora e, cara, e você vai ver que é uma jornada de muito prazer, de muito prazer. É muito gostoso. Porque você, assim, o caminho a gente está dando. Você não precisa nem ter muito trabalho para procurar qual é o melhor caminho para chegar lá. A gente está dando de mão beijada aqui o caminho. Eu falo muito sobre isso no meu conteúdo. O professor Leonardo fala sobre isso o tempo todo no conteúdo dele. A gente está aqui trocando essa ideia exatamente porque esses conteúdos eles se encontram para trazer essa solução para você que está aqui assistindo a gente. Então, assim, não é à toa que estamos aqui falando sobre isso. As dores que estamos tratando aqui são dores comuns de muitos profissionais que não lidam com o próprio negócio, com a própria profissão como deveria, e com isso tem uma rotina frustrada, um dia a dia de baixa qualidade, e não consegue, obviamente, sustentar por muito tempo esse trabalho. Porque no meio do caminho você desiste, ou como o professor Leonardo falou, e isso acontece muito mesmo, vai levando meio com a barriga, fazendo às vezes um trocadinho aqui, fazendo às vezes alguma coisinha ali, vai tendo aqueles resultados meia boca, e vai levando até sei lá quando.